Olá, pessoal! Mais um vídeo aí da análise da rodada. Hoje, o vídeo de hoje é sobre a análise da sétima rodada da Série B. Abrindo a rodada na terça-feira, nós tivemos o CSA recebendo o Figueirense. No primeiro tempo, um jogo bem movimentado. O Figueirense abriu o placar logo aos 4 minutos, mas o CSA empatou aos 13. No segundo tempo, o CSA começou melhor, mas não conseguiu marcar o gol. O Figueira se segurou e conseguiu marcar o seu gol aos 7 minutos do segundo tempo. E ainda fez mais 2 gols. E ficou nisso aí. 4-1 para o Figueirense, que conseguiu um ótimo resultado fora de casa aí. E voltou a jogar com autoridade depois de 2 derrotas. No Castelão, o Fortaleza recebeu o Criciúma. No primeiro tempo ficou clara a diferença entre os dois times. O Fortaleza dominou o primeiro tempo inteiro, sem dar chance alguma para o Criciúma. O Fortaleza abriu o placar aos 13 minutos e poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior se não fosse a trave aí que ajudou o Criciúma. No segundo tempo, o Criciúma melhorou um pouco, mas não conseguiu empatar. O Fortaleza tratou de matar o jogo, mas foi só no finalzinho, aos 47 do segundo tempo. 2-0 para o Fortaleza, que segue aí líder do campeonato. E o Criciúma segue sem vencer. Na sexta-feira, o Avaí recebeu o Paysandu na ressacada. No primeiro tempo, um jogo bem movimentado, com ambas as equipes em busca do gol. O Avaí estava um pouco melhor na partida e conseguiu marcar o seu gol aos 42 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Paysandu tinha mais posse de bola, mas não conseguia chegar com perigo aí contra o Avaí. O Avaí marcou mais um aos 21 minutos de falta. Aí depois de estar com a vantagem na mão, o Avaí se abriu mais e aí o Paysandu conseguiu descontar. E seguiu pressionando, mas esbarrou nas boas defesas do goleiro do Avaí. O Avaí ainda fez o terceiro de contra-ataque. E ficou nisso aí. 3-1 para o Avaí, que depois de 2 meses voltou a vencer em casa. E o Paysandu perdeu a invencibilidade. O Paysandu perdeu a primeira no campeonato. Também, na sexta-feira, o Atlético Goianiense recebeu o Oeste. No primeiro tempo, o Atlético Goianiense foi mais intenso, fez 2 gols, antes dos 20 minutos do primeiro tempo. O primeiro gol após falha do goleiro do Oeste. Atrás no placar, o Oeste foi para cima e conseguiu descontar, com um gol que a sorte ajudou. No segundo tempo, o Oeste veio mais ofensivo e se defendendo melhor. O gol de empate veio aos 35 minutos do segundo tempo. Nos minutos finais, o Atlético Goianiense até pressionou, mas não conseguiu. E ficou nisso aí, 2-2. Num bom resultado para o time do Oeste, que mesmo estando atrás do placar, conseguiu um empate fora de casa. Já para o Atlético Goianiense, o resultado foi ruim, estava com a vantagem e cedeu o empate. No Couto Pereira, o Curitiba recebeu o Vila Nova. No primeiro tempo, logo aos 4 minutos, o Curitiba abriu o placar. O Vila Nova até teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas só conseguiu finalizar uma vez. No segundo tempo, o Vila teve até mais chances, mas o Curitiba soube administrar a vantagem e ainda marcou mais um aos 44 do segundo tempo. Boa vitória do time do Curitiba, que em casa segue 100% aí de aproveitamento, venceu todas. O São Bento recebeu o Juventude. O jogo atrasou por causa da chuva, o gramado ficou encharcado. No primeiro tempo, os dois times pouco conseguiram produzir. O Juventude investiu nas bolas aéreas e deu certo. Conseguiu ir para o intervalo com 2 gols de vantagem. No segundo tempo, o São Bento foi por tudo ou nada e conseguiu descontar já aos 2 minutos do segundo tempo. A pressão do São Bento não parou, até conseguiu o gol de empate. O São Bento quase conseguiu a virada, mas ficou nisso aí. 2-2, um resultado justo, já que cada equipe foi melhor num tempo aí. No Bento Freitas, o Brasil de Pelotas recebeu o Londrina. No primeiro tempo, foi bem equilibrado, o Londrina até jogava melhor. Porém, o Brasil poderia ter aberto o placar, mas o travessão não deixou.
No segundo tempo, o Brasil voltou muito melhor e abriu o placar aos 7 minutos do segundo tempo. Com isso, o Londrina se perdeu no jogo. Teve jogador expulso e o time ficou mais aberto. O Brasil aproveitou e fez mais 2 gols. 3-0 para o Brasil de Pelotas, que conquistou um bom resultado dentro de casa. No Serra Dourada, o jogo dos desesperados aí entre Goiás e Boa Esporte. No primeiro tempo, o Goiás até jogava melhor, mas o Boa foi mais inteligente e jogava no erro do adversário, e assim chegou ao seu primeiro gol, de pênalti. No segundo tempo, o Goiás conseguiu empatar e teve até a oportunidade de virar, mas não conseguiu. E aquela velha máxima, né? Quem não faz, leva. O Boa marcou seu segundo gol da vitória nos acréscimos. 2-1 para o Boa Esporte, que conseguiu a primeira vitória no campeonato. O Goiás segue sem vencer. No Brinco de Ouro, o Guarani recebeu o CRB. No primeiro tempo, um jogo muito equilibrado. O Guarani não conseguia atacar com qualidade, mas o CRB, que se defendia bem, também não levava perigo ao gol do Guarani. Mas aos 39, o Guarani conseguiu marcar o seu primeiro gol da partida, um bonito gol. No segundo tempo, o jogo ficou mais movimentado. O Guarani queria logo matar o jogo, até bola na trave aconteceu, e conseguiu marcar o seu segundo gol. O CRB até tentou descontar, mas não teve forças, e ficou nisso aí. 2-0 para o Guarani, que conquistou uma boa vitória dentro de casa. E encerrando a rodada, tivemos o Sampaio Corrêa recebendo a Ponte Preta. No primeiro tempo, o Sampaio abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo e depois só controlou a partida. No segundo tempo, o Sampaio seguiu melhor, porém teve um jogador expulso, ficou com 1 a menos e aí teve que se defender. Mas nem assim a Ponte Preta conseguiu empatar e ficou nisso aí. 1-0 para o Sampaio Corrêa, que conquistou uma boa vitória dentro de casa, e a Ponte Preta perdeu o primeiro jogo fora. Bom, pessoal, nesta rodada nós tivemos 6 vitórias dos donos da casa, 2 dos visitantes e 2 empates. Destaco nesta rodada a boa vitória do Figueirense fora de casa e se recuperando na tabela, e era contra o CSA, que vem jogando bem. O Fortaleza venceu mais uma e segue firme. As decepções do campeonato seguem sendo o Criciúma e o Goiás. O Criciúma já era um pouco mais esperado pelo desempenho pífio que teve no Catarinense, mas o Goiás é uma surpresa bem desagradável e se continuar jogando essa bolinha, vai cair para a Série C. O Goiás não consegue vencer nem em casa e ainda perdeu para o Boa, que é um time muito fraco. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu joinha, deixe seus comentários que eu respondo assim que puder. E na próxima semana eu volto com a análise da 8ª rodada. Tchau, tchau!